Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero fazer uma análise bem rápida a respeito da segunda temporada do Justiceiro que saiu na Marvel/Netflix nos últimos meses. E como vocês sabem, esse universo da Netflix, da Marvel, tá correndo um sério risco de desaparecer por completo. Várias séries já foram canceladas e eu acho que a Netflix realmente tá desistindo dessa parceria com a Marvel e a Marvel também não tem tanto interesse assim em mantê-la. E se a gente analisar, pouquíssimas pessoas falaram a respeito dessa temporada do Justiceiro, que a meu ver foi proveitosa, foi uma boa temporada, mesmo não tendo sido tão boa como a primeira, nem como a primeira temporada de Demolidor ou a terceira temporada de Demolidor, por exemplo. Mas é bem perceptível, é bem palpável que essas séries estão longe do auge que elas tiveram há cerca de 3 anos atrás e agora pouquíssimas pessoas estão falando a respeito. Muitas pessoas reclamaram quando foi anunciado que as outras séries foram canceladas, como Demolidor, Punho de Ferro e Luke Cage, porém eu não vejo ninguém falando a respeito, o que mais do que justifica o cancelamento dessas séries. Então, entrando de cabeça, a história dessa temporada é bem simples, é uma história do Frank Castle se envolvendo numa briga que não tem nada a ver com ele, o que eu acho interessante porque não envolve muitas coisas a ver com a pessoa dele, como a gente vê frequentemente em Demolidor ou até em Luke Cage. Não, o Frank Castle simplesmente se envolve, ele não tem o que fazer, ele tá vivendo uma vida pacata, indo de cidade em cidade, e ele decide se envolver numa briga que envolve chantagem, que envolve um monte de coisas. Como a série já saiu faz bastante tempo, esse vídeo vai conter spoilers, e se você não assistiu ainda, eu creio que você não tem tanto interesse assim em conferir. E todo esse rolo a gente descobre somente nos episódios finais, mas toda a chantagem, todas as mortes, tudo que acontece no decorrer da temporada é porque as pessoas têm uma foto do filho de um casal de bilionários e toda a chantagem da série gira em torno de uma foto desse cara beijando outro homem. E eles falam que isso ia arruinar a carreira dele como senador e arruinar as chances dele de ser presidente. Então é um motivo bem pequeno, é um motivo que eu acho que não convenceu muito, porque realmente a série é bastante violenta, a série é bem truculenta mesmo, o Frank Castle acaba brigando com várias pessoas, tem umas 3 ou 4 grandes cenas de luta onde várias pessoas são mortas, e tudo isso por causa de uma foto que mal dava pra ver que o cara, que era aquele cara mesmo que estava beijando outro cara. E eu não sei se isso teria esse efeito tão grande quanto eles imaginam, mas nos Estados Unidos eu acho que sim, dependendo do público, inclusive aqui no Brasil, dependendo do público, eu acho que teria sim o efeito de acabar com a carreira. E os dois pais estavam por trás manipulando tudo e o filho não estava nem sabendo disso. Uma coisa que eu gostei bastante dessa temporada foi a menina que acompanha o Frank Castle no decorrer da temporada toda. Quando começou a temporada eu falei, nossa, mais uma dessas séries que tem uma garotinha que acompanha o protagonista, mais ou menos como a gente viu no Logan. Mas eu acho que ela cresce episódio a episódio e ela acaba se transformando na personagem mais legal desses personagens secundários das séries da Netflix. Porque ela é uma garota indefesa, bem diferente de todos os outros personagens secundários que a gente viu nessas séries. A maioria deles são policiais, por exemplo, na série do Luke Cage, na série da Jessica Jones, sempre tem um policial envolvido. E a Karen Page, por exemplo, é uma personagem extremamente corajosa, ela é quase que uma heroína por si só nessas séries. Enquanto essa menina na série do Justiceiro é uma menina normal que está somente fugindo porque ela acabou se envolvendo nesse esquema de chantagem. Mas mesmo com a participação excelente do Frank Castle e dessa garota, eu acho que quem roubou a cena foi o Russo. O Russo foi um personagem que eu não gostei tanto assim na primeira temporada, mas na segunda temporada ele tá simplesmente sensacional. Eu acho que eles desenvolveram muito bem o personagem. Ele praticamente deixou de ser um vilão porque a gente começou a entender um pouquinho mais o lado dele e ele não se lembra de nada, ele teve perda de memória depois dos acontecimentos do final da primeira temporada, ele não sabe nem que foi o Frank Castle que deixou ele naquela situação, mas ele vai reconquistando essas memórias, ele vai conversando com várias pessoas para saber exatamente o que aconteceu, e ele considera o Frank Castle um irmão ali, então é bem interessante a gente ver ele descobrindo as monstruosidades que ele fez e também descobrindo que foi o Frank Castle que tentou matar ele, que na verdade só não matou porque não quis mais
que venceu ele ali na batalha do final da primeira temporada. E a série até tem um segundo vilão, até tem um vilão secundário que aparece muito pouco. Ele é um cara que briga muito bem, ele é um cara que luta ali e ele é um religioso, ele é um ultra religioso. E eu acho que a série desenvolveu muito bem esse personagem também. Apesar dele ser bem misterioso no decorrer da temporada toda, no final eles deram um arco extremamente satisfatório. Ele praticamente se une ao Frank Castle para conseguir derrotar esse casal que estava controlando tudo nos bastidores. E ele acaba fugindo com a família dele, ele acaba se unindo de novo. E o Frank Castle só não consegue fazer isso porque, infelizmente, a mulher e a filha dele foram assassinadas. E esse é um dos motivos pelos quais eu gosto bastante do Frank Castle. Eu acho que a maioria dos heróis são, de fato, órfãos. É bem difícil encontrar um herói que tem os pais vivos, como o Superman, como o Batman, como praticamente todos os heróis. Mas o Frank Castle, além de tudo, perdeu também a sua família toda, incluindo sua mulher e sua filha. Então isso eu acho que torna ele um personagem extremamente amargurado e extremamente bem desenvolvido se a gente analisar por esse lado, porque toda temporada surgem algumas coisas onde ele pensa que ele finalmente vai conseguir seguir em frente, vai conseguir deixar um pouquinho para trás essa tragédia familiar, mas a vida sempre surpreende ele negativamente e ele sempre se ferra de novo. Uma coisa que eu não gostei tanto assim nessa temporada foi que eles incluíram uma personagem no primeiro episódio que eu achei bem legal, é uma mulher que ele começa a se relacionar, mas eles abandonaram completamente a história dela logo depois do primeiro episódio. Eu acho que teria sido legal algumas participações dela no decorrer da temporada, pelo menos para saber como ela tá, pelo menos para saber o que tá acontecendo nesse lado da trama. De todas essas séries da Netflix / Marvel, eu acho que o Justiceiro, se somar as duas temporadas, eu acho que ela é a melhor depois do Demolidor, porque a Jessica Jones teve uma primeira temporada muito forte, na minha opinião, mas a segunda foi bem fraca, eu achei. O Luke Cage, pra mim, teve as duas temporadas mais fracas até agora, e o Punho de Ferro teve a primeira temporada até que competente, mas a segunda temporada eu achei bem fraca também, a série não desenvolve nada. Então, essas duas temporadas do Justiceiro, estrelado pelo Jon Bernthal, eu acho que se colocam ali junto com o Demolidor, como talvez as duas melhores séries da Marvel até hoje, e principalmente dessa parceria entre a Marvel e a Netflix. Inclusive eu fiz análise a respeito dos Titãs há alguns dias, que vocês podem dar uma olhada aqui em cima, e eu falei que a DC emprestou um pouquinho dessa fórmula da Marvel, da Netflix, porque eles decidiram fazer uma trama só no decorrer da temporada toda e não fazer o inimigo da semana. Isso é uma coisa que eu admiro bastante nas séries da Netflix, mas eu acho que o Justiceiro até seria empolgante se ele tivesse vários inimigos no decorrer da temporada, porque eu acho que o Justiceiro, um dos pontos positivos dele é que ele simplesmente entra e mata todo mundo. Então acho que seria bem legal se cada episódio tivesse um inimigo diferente, onde ele vai lá e mata todo mundo, mais ou menos como no começo da série Arrow, onde todo final de episódio ele matava alguém com uma flechada escrito "You have failed the city". Então eu acho que seria uma mudança muito legal de ritmo se eles decidissem fazer uma temporada do Justiceiro onde cada semana tivesse um inimigo diferente para ele lutar contra. Eu duvido que a Marvel vá fazer isso, porque claramente a parceria já não deu certo, mas se eles conseguirem fazer alguma coisa nesse sentido na plataforma Disney Plus, que vai sair no final de 2019, eu acho que seria muito interessante, mas novamente, eu também não acho que vai acontecer isso no Disney Plus, porque já tem séries confirmadas, como a série do Loki, como a série da Feiticeira Escarlate, e mais algumas. Então eu realmente acho que esse universo vai ficando por aqui, mesmo eu sendo muito apegado a ele, mas como eu falei logo no comecinho do vídeo, é difícil discutir contra a razão dessas decisões, porque pouquíssimas pessoas estão assistindo essas séries hoje. E muitos de vocês podem falar, mas Demolidor estava em quarto lugar na Netflix, mas eu fiz um vídeo a respeito disso, se vocês quiserem olhar, eu vou colocar ele aqui em cima também. A situação não é muito desse jeito, porque o Demolidor tinha acabado de ser lançado e estava perdendo para Stranger Things, que tinha sido lançado há cerca de um ano. Então não é mérito nenhum de Demolidor ficar na quarta posição, perdendo para séries que já foram lançadas há meses. Mas por todos esses elementos que eu falei, pelas atuações de qualidade, pela direção, pela história que é meio vazia, mas eu acho que combina com o personagem do Frank Castle, dele se envolver em problemas simplesmente porque faz parte da natureza dele, eu dou para a segunda temporada do Justiceiro 3 estrelas. Go get something to eat. I'll need some money.
Not suspicious at all. Então, galera, o que vocês acharam da série Justiceiro, principalmente da segunda temporada? Eu, como eu falei, não ouvi ninguém falando a respeito, então eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam. E como sempre, eu bati a marca de 100 mil, mas a batalha acabou de começar. Então, se você ainda não é inscrito, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu e nos vemos em breve.